Olá, bem-vindos ao canal Bruno Silva. O tema deste vídeo é a Bíblia e a homossexualidade. Que o nosso Senhor Deus possa nos dar uma nova perspectiva a respeito sobre esse assunto. Vamos ao vídeo. Vamos ter um momento para ver o que a Bíblia diz sobre a homossexualidade e também sobre casamento homossexual. Vamos começar pela definição de homossexualidade. Sim, acredite ou não, existem pessoas que irão discutir sobre a definição. De acordo com o dicionário Merriam-Webster, a homossexualidade é definida como a qualidade ou estado de ser homossexual. É atividade erótica com outra pessoa do mesmo sexo. Continuando, homossexual é definido como relativo ou caracterizado por uma tendência para dirigir o desejo sexual para outra do mesmo sexo, e de relacionadas com ou envolvendo relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo. O próprio termo homossexual não foi inventado até o final de 1800, mesmo embora a prática já existe há milhares de anos. Em Gênesis, capítulos 18 e 19, testemunhamos a destruição de Sodoma e Gomorra, devido à sua perversão sexual. Nesse relato, Ló, o sobrinho de Abraão, vivia em Sodoma. Dois anjos em viagem a Sodoma, depois de terem sido convidados para a casa de Ló para passar a noite. A casa foi rodeada por homens de toda parte da cidade de Sodoma, tanto jovens como velhos. Eles chamaram a Ló e disseram: "Onde estão os homens que a ti vieram nesta noite? Traga-os fora a nós, para que possamos ter relações sexuais com eles." Deus nunca escolheu e destruiu outras cidades dessa maneira. O pecado da homossexualidade era tão ofensivo a Deus que ele aniquilou tanto as cidades como os habitantes. O livro de Levítico é o lugar onde Deus estabeleceu suas leis para os israelitas. A homossexualidade é abordada tanto em Levítico 18:22 e 20:13. Levítico, capítulo 18, versículo 22, a Bíblia diz: "Não te deitarás com um homem, como se deita com uma mulher. É uma abominação." Levítico, capítulo 20, versículo 13, a Bíblia diz: "Se um homem se deitar com outro homem, como aquele que se deita com uma mulher, ambos cometerão um ato abominável, pois eles certamente serão condenados à morte. Seu sangue cairá sobre eles." Aqui, Deus está claramente dizendo aos israelitas que a homossexualidade é detestável e uma abominação para ele, que aqueles que praticam deveriam ser condenados à morte. Muitos, para defender essa prática da homossexualidade, vão dizer que esta lei ela foi revogada. Na verdade, nós vemos através das Escrituras que Jesus ele nunca diminuiu as leis de Levítico em nada. Jesus disse em Mateus, capítulo 5, versículo 17 e 18: "Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Eu digo a verdade, até que o céu e a terra passem. Nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido." Um dos argumentos complicados que eu já ouvi é que Jesus nunca falou especificamente contra a homossexualidade. Bem, Jesus nunca falou especificamente contra o assassinato, mas a quem acredita que o assassinato é aceitável por Jesus, nunca falou especificamente sobre isso. Acho que a maioria de nós diria: não, porque Jesus não falou especificamente sobre algo, não nos exime de tentar determinar, a partir da palavra de Deus, a Bíblia, o que Deus e Jesus querem que façamos sobre isso.
deve fazer-nos muito felizes que Jesus morreu na cruz por nossos pecados, eliminando assim a necessidade que temos de ser condenado à morte por violar a lei. O Novo Testamento é também muito claro sobre o que Deus pensa sobre a homossexualidade. Em Romanos, capítulo 1, versículo 26 e 27, o apóstolo Paulo é muito específico. Por isso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram as relações naturais por outras, não natural, da mesma forma que os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão, um para com o outro. Homens cometeram atos indecentes com outros homens, e recebendo em si mesmos a devida pena pela sua perversão. Paulo passou a afirmar em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 9 e 10: Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os devassos, nem os idólatras, nem prostitutos, nem adúlteros, nem os sodomitas, nem ladrões, nem os avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Em Judas capítulo 1, do versículo 7, de um modo semelhante, Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo-se corrompido, como aqueles e ido após outra carne, foram postas como um exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Assim, de forma inequívoca, a homossexualidade, segundo a Bíblia, é um pecado. É importante entender que Jesus nunca, nenhuma vez sentou-se com pecadores não arrependidos. Na verdade, ele chamou de uma ninhada de víboras todas as pessoas associadas com Jesus durante o seu ministério. Eram arrependidos, ou aqueles que buscavam se arrepender e segui-lo. Jesus nunca encorajou e nunca será encorajar ninguém a continuar no pecado. Na sociedade de hoje, nós, cristãos, que sustentamos uma visão bíblica sobre este tópico, somos frequentemente chamados de intolerantes e até mesmo racistas ou homofóbicos. Estes são chavões jogados em nós pelos ativistas homossexuais, em uma tentativa de envergonhar-nos e nos fazer desistir de verdades bíblicas, moral, absolutos, e aceitar sua posição sobre a homossexualidade. O ativista homossexual também quer que todos acreditem que a homossexualidade é uma coisa boa, saudável e verdadeira. É um traço genético. Deixe-me dissipar esta lenda urbana agora. Até o momento, nenhuma evidência de um gene homossexual foi encontrada. Todas as provas suportam o fato de que a homossexualidade é uma opção de vida, não um pré-determinado traço genético, como ser destro ou canhoto, ou ter uma cor específica. Um psicólogo britânico teve enorme sucesso em prestação de terapia de reorientação para homossexuais que querem mudar. Não é uma cirurgia ou um tratamento médico, mas é eficaz. Como poderia ser eficaz se a causa da homossexualidade é física? Bem, não poderia ser. A homossexualidade é uma escolha, não uma predisposição genética. O que é um estiramento para a mente lógica, para sequer chegar perto de crer que alguém aceitar a escolha do estilo de vida homossexual se torna parte de uma raça diferente. Segundo várias fontes, 85 a 89% das pessoas
atualmente infectadas pelo vírus da AIDS são homossexuais, bissexuais ou que tenham tido relações sexuais com pessoas que são homossexuais ou bissexuais. Acho interessante que as pessoas que estão empurrando a agenda homossexual jamais mencionam o risco significativo para as pessoas, especialmente os homens, que estão envolvidos nesta opção de vida. A Califórnia está lutando atualmente com a questão da homossexualidade nas escolas e ao público em geral. Vários parlamentares eles têm ido tão longe a ponto de incluir nessas disposições da legislação restrição a livros e atividades patrocinadas pela escola, refletindo negativamente na transexualidade, da bissexualidade ou homossexualidade. Este projeto também poderia remover a família tradicional de livros didáticos por não usar palavras como mamãe e papai. Escolas colocam cartazes em suas paredes para incentivar os jovens a aceitar e tornar-se parte do estilo de vida homossexual. Mas nunca está lá qualquer palavra dos riscos à saúde dos associados. Nossos jovens estão sendo enganados pelos ativistas homossexuais. Tristemente, os ativistas homossexuais são muito eficazes nesses esforços. A homossexualidade é um pecado. Não importa como o ativista homossexual corta-o, analisa-o ou contorce-o e gira-o, a homossexualidade sempre será um pecado e uma abominação para Deus. Peço a todos os homossexuais ou aquelas pessoas que pensam se engajar no estilo de vida homossexual, fuja desse pecado. Arrepende-se e volte-se para Deus e a sua vontade. Deus nos deu não apenas regras sobre a homossexualidade, mas o sexo em geral, porque é bom para nós se seguirmos suas regras de um homem e uma mulher no contexto do casamento. Muitas coisas más e ruins podem ser evitadas. Deus ama a todos nós e só quer o melhor para a sua criação. Vire as costas para o pecado e siga-o.